Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais uma polêmica no mundo cristão, no mundo religioso. Mano, vocês viram aí essa reportagem nas redes sociais e se estendeu por todo o planeta, né? Que trabalha a questão da preparação da humanidade para a grande apostasia. A grande apostasia vai chegar, irmãos. Está já às portas, ok? E o mundo está sendo preparado para isso. O mundo está sendo preparado para a operação do erro, a operação do engano. Muita gente está dormindo o sono da indolência e talvez só desperte, só acorde quando for tarde demais. Tarde demais. É impressionante. Então, há um cenário geopolítico se apresentando diante dos nossos olhos, preparando o terreno para a chegada do anticristo, a besta e o falso profeta. Estamos no limiar de uma grande tribulação eminente. A grande tribulação que eu estou me referindo aqui é justamente uma terceira G. Essa terceira G, na minha interpretação, é a grande tribulação. Tá entendendo? Então, o cenário está pintado na nossa frente. E, para completar, o governo americano está falando abertamente agora que vai revelar segredos ocultos, vida extraterrestre, extradimensional, coisas dessa natureza que estavam restritas a um grupo seleto de pessoas, os comandantes deste mundo, não é isso? Mas que agora está sendo aos poucos revelada, e aqueles que não estão a par dessas situações vão ser pegos de surpresa. Quando menos eles esperarem, a, a coisa vai os surpreender. Então, na live de hoje, eu vou procurar ser bem objetivo nas informações aqui que eu separei para vocês, a gente falar sobre isso aí, a grande apostasia, ministério do engano, do erro, tá entendendo? Descritos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Então, vamos ficar atento para as informações, porque o bicho vai pegar, irmão. O bicho vai pegar. Jesus falou isso, vão ser pegos de surpresa. Jesus disse assim, ó, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Muitos vão ser pegos de surpresa, porque naqueles dias anteriores ao dilúvio, comia-se, bebia-se, casava-se e dava-se em casamento, todo mundo vivendo na sua bolha, todo mundo vivendo na sua vida, despreparados, achando que nada iria terminar, achando que o fim não iria chegar, e foram surpreendidos até que as águas vieram e levou todo mundo. Levou todo mundo, irmão. Assim será no dia da volta de Jesus. Tem gente que está na sua bolha, achando que nada vai acontecer. Vai, irmão, vai. Lamento lhe dizer, viu? Mas vai, viu? Vai. Infelizmente vai. Infelizmente para você que está na sua bolha, né? Dormindo o sono da indolência, vai acontecer, filho. Vai acontecer. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, que é o pastor que foi levado para esta reunião. Então tem ele falando aqui e tem também, eu tô aqui no Instagram dele, e é esse vídeo aqui, ó, mas aqui tá em inglês, ok?
alguém conseguiu fazer uma tradução do que ele está falando aqui em português, e é essa que eu vou soltar aqui agora para a gente analisar. Deixa eu soltar aqui, bota para cá, tira aqui e bota aqui. Vamos Agora, lá. precisamos levar isso a todos os crentes, todos os cristãos que pudermos. Neste ano, haverá uma grande revelação. A verdade do governo sobre UFOs e WAPs será revelada à população. A administração Trump vai tentar fazer história em um anúncio histórico, afirmando que esses seres interdimensionais não-terrestres são reais e que temos fenômenos inexplicáveis entre nós. Isso será enorme. Muitos chamados cristãos serão capturados. Por isso, precisamos falar sobre isso primeiro. Eles Olha, precisam ouvir de nós primeiro. Eles precisam ouvir da gente o que a Bíblia diz sobre isso. É um chamado urgente aos pastores e líderes de igreja, incluindo os que me ridicularizaram quando lancei este livro e disse que havia ido longe demais. Eles não leram o livro, não sabiam o que eu havia dito sobre isso. Chegou a hora de cada pastor, para ensinar sobre isso, o que a minha Bíblia diz sobre entidades não humanas. Você notou a mudança de linguagem nessas reuniões do Departamento de Defesa e nas audiências congressuais. Eles não dizem mais extraterrestre, dizem entidades não humanas. Há entidades não humanas na Bíblia que tentam influenciar a humanidade. Sim, a resposta é sim. Há entidades não humanas que usam meios de transporte para viajar. Sim. A resposta é sim. Agora, precisamos levar isso a tá todos vendo? os crentes. Isso foi só uma palhinha daquilo que ele ouviu na reunião, uma reunião extraordinária com pastores. Vocês me viram falar sobre isso, né? Desde o começo da live a gente está falando sobre essa situação. Que o governo norte-americano vai revelar segredos. Segredos. E, na realidade, nada mais é do que a operação do erro, preparando o terreno para a grande apostasia. E quem não tem discernimento espiritual vai Maria com as outras. Vai Maria com as outras. Você precisa orar a Deus e de Deus. A operação do erro está aí. Me dá discernimento espiritual, Deus, para saber fazer a leitura correta daquilo que está sendo passado. É verdade ou é mentira? O discernimento espiritual vai ajudar você a fazer a leitura correta. Extraterrestres ou demônios? Qual a explicação mais plausível? Você viu que no finalzinho do vídeo ele fala que essas entidades que se manifestam, manifestam-se justamente para causar a confusão na mente das pessoas. É a operação do erro, a operação do engano, a operação da mentira. Muito disso será a plataforma do anticristo, da besta, do falso profeta. Tá me entendendo? A operação do erro, do engano e da mentira será as bases dessa plataforma, onde o anticristo irá governar, juntamente com a besta do mar, a besta da terra, a besta do abismo, o falso profeta também. Então, é um governo que vai trabalhar unido. O anticristo, um poder religioso, as bestas, simbolizando aí os poderes políticos e econômicos, e o falso profeta justamente para dar aquele ar de credibilidade religiosa a este governo que vai estar sobre a égide de Satanás. Impressionante.
temos que pedir a Deus discernimento espiritual, irmão, para não sermos engoldados com isso aí. Tá entendendo? Deixa eu ir para aqui. Eu falei sobre ele, né? O vídeo em questão, o pastor, aqui é o pastor Carlos Cardoso, vocês conhecem o pastor Carlos Cardoso, já teve em algumas polêmicas. Ele está falando aqui, ó, um pastor afirma ter participado de uma reunião secreta com representantes do governo, onde líderes religiosos teriam sido orientados a se preparar para uma possível revelação oficial sobre a existência de seres não humanos ainda em 2026. Foi justamente esse vídeo que eu passei aqui no canal. Quem está falando deste personagem é justamente esse outro pastor aqui, ó. Que eu separei aqui uma matéria. Deixa eu botar aqui. Eu separei aqui uma matéria no canal do Rafael Bittencourt, tá bom? Eu sou inscrito aqui no canal do Rafael Bittencourt e gostaria de trazer este assunto que o Rafael propôs lá no canal dele, aqui para o canal, para a gente analisar, ok? Para a gente analisar. Então, eu peço a vocês aí que possa estar ouvindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só preparar aqui o vídeo em questão. Matéria, não é isso? Deixa eu só abrir o desktop aqui, está fechado. Eu tinha áudio do desktop. Deixa eu ver aqui, peraí, viu? Aplicar. Pronto. O desktop está ligado. Eu vou jogar aqui o vídeo do... Vamos lá. Um pastor norte-americano, cujo canal tem quase 1 milhão de inscritos e a sua igreja é grande, ele é relevante, e ele disse que um amigo esteve numa reunião seleta, uma reunião muito exclusiva na Casa Branca, com outros pastores proeminentes, grandes nomes dos Estados Unidos, pastores, né, nomes do cristianismo. E nessa reunião, a Casa Branca pediu para que eles pudessem preparar o público cristão, os fiéis, para as revelações que serão feitas sobre objetos espaciais não identificados, vida extraterrestre e etc. Porque isso poderia abalar a fé dessas pessoas. Este pastor, matéria do Daily Mail, e eu estou colocando aí para vocês agora, olha aí, o Daily Mail está trazendo essa informação deste pastor, e eu estou colocando na tela para vocês para ficar mais fácil o entendimento de todos. E diz aí a matéria, ó. Eu li a matéria toda, tá? Líderes religiosos foram avisados para se prepararem agora para a divulgação de informações sobre OVNIs, que poderão desencadear revelações que mudarão a Bíblia. Então, segundo este pastor, a matéria foi postada aí pelo Daily Mail, o pastor Perry Stone, este pastor, não estou assinando embaixo do que ele está dizendo, mas ele veio a público, eu vou mostrar o vídeo, ele veio a público dizendo que um amigo esteve numa reunião sigilosa na Casa Branca com grandes líderes evangélicos do país inteiro, e a Casa Branca pediu para que os pastores preparassem as suas ovelhas para o que será revelado, porque, segundo o que foi dito, estas informações, as revelações, vão abalar a fé de muitas pessoas e muitos vão rever o cristianismo, vão negar o cristianismo. Então, esses pastores precisam se preparar, porque muitos vão dizer, tá vendo, a Bíblia estava errada, o cristianismo é falho. Outros vão dizer, e agora, pastor, me explica sobre isso, eu preciso ter conhecimento sobre isso. Informações dele, ele não estava na reunião, mas uma pessoa, vou mostrar para vocês aqui, uma pessoa que esteve na reunião, veio a público em uma postagem de um portal dos Estados Unidos, veio a público e
confirmou a informação dele. Então vamos lá, assistam e depois eu faço alguns outros comentários. Eu vou ser rápido nesse vídeo, mas eu estou falando muito sobre isso com vocês porque o grande engano está vindo. Ok, vamos lá. I want you to give me your attention for the next few moments of something that came to my attention very, very recently. Quero que você me dê atenção sobre algo muito importante que está por vir. Eu tenho um amigo que me enviou uma mensagem e eu estava numa reunião no fim de semana, pregando sexta, pregando sábado, pregando domingo de manhã. E ele disse assim, Perry, pode me ligar, eu tenho algumas informações que são importantes, que chamou minha atenção. É claro, quando um amigo faz isso, que você sabe muito bem que não é quem é e você sabe que não é informação. Gente, pessoal que está chegando aí na live, não esquece o like não, por favor, viu? Não esquece o like não, porque é imprescindível que você deixe aí o seu likezinho maroto para ajudar aqui na nossa programação, beleza? Não esquece o like não. Confirmou a informação dele. Então vamos lá, assistam e depois eu faço alguns outros comentários. Eu vou ser rápido nesse vídeo, mas eu estou falando muito sobre isso com vocês porque o grande engano está vindo. Ok, vamos lá. I want you to give me your attention for the next few moments of something that came to my attention very, very recently. Quero que você me dê atenção sobre algo muito importante que está por vir. Eu tenho um amigo que me enviou uma mensagem e eu estava numa reunião no fim de semana, pregando sexta, pregando sábado, pregando domingo de manhã. E ele disse assim, Perry, pode me ligar, eu tenho algumas informações que são importantes, que chamou minha atenção. É claro, quando um amigo faz isso, que você sabe muito bem que não é quem é e você sabe que não é informações qualquer que estão sendo faladas. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas havia um grande número de pastores que tinha sido convidado para um determinado estado para ouvir alguns homens do governo dos Estados Unidos. Olha aí. E outros para compartilhar com eles preocupações que eles tinham. E este homem em particular, eu não vou dar o nome dele, então podemos acabar fazendo alguns ensinamentos aqui. Ele tem uma ótima igreja, mas ele disse assim, Perry, o que eles estão prestes a liberar, pelo que estamos ouvindo, haverá um lançamento sobre alienígenas, revelações sobre alienígenas. E sobre objeto aéreo não identificado, nave espacial, que algumas pessoas que estavam na reunião estavam nos dizendo, para os pastores, vocês precisam preparar o pessoal de vocês. Você precisa preparar para respondê-los pelo que você está prestes a ouvir, que será lançado. Parte disso tem a ver com artesanato que foram descobertos, que não são parte do nosso planeta, e materiais que são feitos de materiais que não fazem parte do nosso planeta. Criaturas de aparência reptiliana muito estranha. E outras coisas, que soam como algo saído de um filme de ficção científica, ou de um livro de Orson Welles. Então, aqui está que eles estavam compartilhando comigo, discutindo um pouco sobre essas coisas que estão aparecendo. Steven Spielberg está prestes a fazer um filme. E ele está baseando em algumas informações que ele encontrou. E ele teve em uma pesquisa apresentada a ele. Então é como um filme de ficção científica, mas não é um filme de ficção científica. Agora eu quero dizer isso para você. Eu quero que você me escute com cuidado o que eu vou dizer. O que eu vou dizer vai ser um pouco controverso, mas meu filho, que agora vai num caminho um pouco diferente do que eu faço, estou deixando você saber de antemão que ele tem algumas informações. Jonathan, que é o filho dele, ele é um pesquisador, está aberto a muitas coisas que a maioria das pessoas nem saberia, ou algumas pessoas não estão preparadas, definitivamente interessadas. Ok? Primeiro de tudo, lemos isso na Bíblia, pela fé. Entendemos que os mundos foram enquadrados, criados, emoldurados
the planets, foram the feitos os earth. planetas, a Terra. E And lembre-se remember disso, this, that in the second que no heaven, segundo céu, first heaven is, primeiro, when you have o the primeiro earth, céu, you have você the tem first ali heaven, a which is the Terra, clouds and você the tem as atmosphere, nuvens, a 60 miles up. atmosfera, But when you get 70 past milhas. that into the darkness of the heaven, Quando into the você cosmos, vai let's para o say it segundo that way. céu, onde You estão have os the sun, moon, and cosmos, stars, you have o the Sol, a nebulas, you have Lua, the os astros, você constellations, tem a you have the nebulosa, galaxies, você tem you as have the Milky galáxias, Way. I mean, você there tem a are- Via Láctea. there- Quero dizer, this- é isso aí. the Milky Way a is Via not Láctea, just- não we're é just an apenas endpoint estamos no ponto de of saber what que stretches out o que se there. estende And lá fora. they say Eles sabem that que a criação creation continua a se continues to expandir. expand. Well, that's because when God Bem, said, é isso "Let que there quando be Deus light", diz He haja continues luz, to create. continua a criar. I have no problem Eu não with tenho the nenhum problema com a expanding teoria do universe universo em theory, expansão. because God never took Porque back Deus His nunca word. retirou sua God said, palavra. "Let there Deus be", disse que and boom, haja He e continues pum, to houve. create. So, Continua a criar. that's another subject Então in esse é itself. outro assunto em si. But Mas há there are histórias stories por out aí, there, and some of them I'm not going e to tell algumas because I don't delas, want to get porque caught up eu in não quero people pegar algumas taking pessoas what aqui, I o que eu say digo, and trying to edit it, tentando clip it, and editá-las make it say things I e didn't. This refazê-las, is the fazer kind com of que eu stuff I disse would alguma coisa teach que eu não at one of disse. my É o tipo de conferences, coisa que geralmente eu more ensino than I numa would on the conferência. YouTube channel, or Mais do que eu faria no definitely canal more do than I would on YouTube, social definitivamente, media, mais do que eu faria na people rede read into social. what you say, they Mas add as to what pessoas you say, leem they take e away from adicionam what you say, e tiram do they make contexto you o que say você things you disse. didn't say, then Eles they fazem create você some dizer kind coisas of que você não AI disse. that E aí definitely acabam was not criando you. definitivamente o But que não era o que você tinha dito. Here's what I want to Mas tell aqui you. está o que eu quero According dizer. to the De acordo com homens que men estavam who were presentes, present, who have the information, que têm they said to informações these pastors, que disseram a esses you're gonna pastores. you're gonna Você have vai two ter, responses, você more vai than ter likely, duas when all this respostas mais information is eventually importantes aí. released. Now, I don't know what the total information Eu não sei qual a is. informação total, I tá? know a little bit Eu sei um about what pouco it's sobre o about, que but é. apparently whatever Mas this aparentemente, seja o is que very for, serious. isso é muito sério. And number one, you're going Número to um, have people você terá who are pessoas going que to dirão, say, if Se there are se houver galaxies, galáxias and there are allegedly e há supostamente outras other criações nas creations in the galáxias, galaxies, then the whole creation então story toda a is história da myth. And you're gonna criação have é um people mito. that's going to E você vai ter pessoas que vão apostatar, apostatize vão and abandonar a turn fé. from the Christian faith because they have no answer Porque eles não têm for what they're resposta about to hear. para o que eles estão Then prestes a they ouvir. said the opposite Então eles disseram will que o be. oposto será. There will be a group of people Haverá um who grupo are de not pessoas que são followers of seguidores de Christ, are Cristo, not followers of the Bible, que não são and they're gonna seguidores de Cristo, freak não lêem a out, Bíblia, e eles vão and they're gonna surtar. come to pastors, E eles virão para os pastores, ministers, ministros e teachers, professores and say, e vão dizer: "What vendo is aí? this? O que é Is isso? this really Tá vendo aí? é real?" realmente real? Now, Tá vendo my aí? son thinks Agora, that a meu lot filho of this pensa is gonna que be muito government disso é invenção do fabrications governo, to para eventualmente, ao longo do over tempo, time, explain away explicar disappearances. o Now, arrebatamento, you o know, desaparecimento. this is not a movie. Isso não é um filme. There's like 11 Há 11 scientists cientistas that all que have todos one têm uma thing in coisa em common. comum. 11 cientistas. I'll let you research Vou deixar this. você pesquisar That disappeared. isso agora. Eles They've desapareceram. just disappeared. Eles simplesmente desapareceram. What's O que happened aconteceu to com them? eles? Have they all decided to Todos go in eles hiding? decidiram Have se they all esconder? decided to go Todos to eles some decidiram entrar em algum tipo de bunker government subterrâneo do bunker? governo? Aí. Nobody knows what's Ninguém happened. sabe o They que just aconteceu up com and eles. disappeared. Eles simplesmente levantaram e You see desapareceram. this right here? This Você vê isso aqui? picture of this guy going Essa up into the foto, esse cara spacecraft, subindo, a UFO. espaçonave, OVNI, no fundo There dele are ali. people who Há believe. pessoas I que have some acreditam friends, I'm at e the tem alguns International Prophetic amigos. Summit. Estou na Cúpula Profética And when we Internacional. talk in private, E quando I wish you could conversamos hear em green room particular, conversations. gostaria que você No, I pudesse don't. ouvir essas conversas. Because if you heard Não, não, green room não. conversations, Porque se você people ouvisse would essas just go conversas, bonkers, as pessoas because simplesmente everybody enlouqueceriam. wants to give their Porque opinion, todo and mundo quer dar a nobody sua just opinião. listens and soaks Todo mundo information in observa, and says, "I don't ninguém know observa about as that, informações maybe de it's over já sobre there." isso, sobre They immediately aquilo. want to give their Eles opinion. imediatamente So it's- queriam uma that's why we opinião e keep acabam some things surtando. privately behind closed doors or at a conference. Na minha explicação, a minha interpretação, Marilene, é que isso são manifestações diabólicas. Eu tenho essa interpretação já há muito tempo. Há muito tempo. Por que são manifestações diabólicas? Como o capiroto gosta de lançar dúvida na mente das pessoas, você veja que essas aparições, elas não são aparições concretas. Aparições de aparecer aqui e você filmar essa pessoa aparecendo, dizendo que é de outro planeta. Não existe. Não existe. Olha, desde que este fenômeno começou a aparecer, a acontecer, nenhuma manifestação concreta aconteceu. Nenhuma. É só coisa esporádica, assim.
Olha, eu vi, tu visse, vi não, mas eu vi. Ou um bloquinho de pessoas viram, mas não existe assim. Uma aparição física, palpável, entrevistável. Tá entendendo? Experimentável. Até agora é só especulação. Especula-se que tem, especula-se que caiu, especula-se que aconteceu, mas não tem assim ainda. Por exemplo, no dia em que, de fato, os governos, se é que isso existe, mostrarem de fato ali, ó, nós temos extraterrestres, está aqui. São seres de outras dimensões ou de outras galáxias, está aqui. Visivelmente para todo mundo ver. Aí sim a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. Mas por enquanto é só especulação. É só acontecimentos isolados que alguém supostamente filmou ou viu. Então não é um fato concreto. E isso lança muita dúvida no ar. Tá entendendo? Que causa mais engano do que propriamente a verdade. Não é? E quem é que gosta de trabalhar com dúvida, semear dúvida, incerteza? É o império das trevas. E a gente falou aqui, né, citando 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, que ali, antes do retorno de Cristo, na aparição do anticristo, justamente por causa da grande apostasia, as bases do anticristo serão engano, mentira, não é isso? Essas serão as bases do anticristo naquela época. Então, quando você vê essas manifestações acontecendo, manifestações de forma empírica e não concreta, que serve mais para deixar a pessoa em dúvida. Será que é ou será que não é? Irmão, para mim, isso é ação maligna, negócio do capiroto. Busque de Deus discernimento, porque daqui para frente só vai piorar. Só vai piorar, irmão. Só vai piorar. Ele está falando sobre a conferência, mais do que compartilhar algumas coisas que pensam sobre este assunto no canal do YouTube. Deveria ser compartilhado em uma conferência. Ele está falando que não procura visualizações sobre esse tipo de assunto. Meu filho acredita, e eu estou começando a tentar acreditar, que esta informação está sendo apresentada para que no retorno do Senhor Jesus, quando há um grande desaparecimento, um arrebatamento, vá para 1 Tessalonicenses 4,16. Não diz apanhado para o Senhor no ar, harpazo, chame de harpazo, chame de pegar. Quero dizer, todo mundo fica tão preso a uma palavra no idioma inglês que descreve um evento. Você usa reinado milenar, mas não está na Bíblia. Ele está questionando algumas palavras que não estão literalmente na Bíblia, a gente interpreta como se estivessem. Ele vai falar sobre o reino milenar e outras 18 palavras, tá? Por favor, me perdoe pelo que eu vou dizer, mas uma verdade que você está tentando pregar sobre profecias agora, mas nenhuma igreja, nenhum histórico na pregação estão falando sobre isso na internet. Tudo que eles fazem lá é coletar material e produzir vídeos no YouTube. Mas eles não têm pastores, não têm igreja, etc. Eu estou pregando sobre isso há mais de 50 anos. Eu escrevi mais de 100 livros, metade deles são sobre profecias. Eu me lembro quando todo mundo falava sobre o anticristo era um judeu, e eu disse não, ele é o 12º imã, chamado de Mahdi do Islã. Eu preguei isso em 1991 e falei sobre as cinzas da novilha vermelha em 1984. Eita, ele falou algo aqui que eu me lembro que a Nábia também falou. Volta aqui, Pedrosa. Ele falou algo que a Nábia falou. Ó. Tá vendo como eu tô ligado na coisa.
E a Nábia fala que o anticristo é islâmico. É o Mahdi islâmico que vai reinar. A Nábia fala sobre isso. Será que a Nábia está lendo o livro dele? Hã? Será que a Nábia está lendo o livro dele? Está vendo os vídeos dele? Olha aqui, ó. Presta atenção. Eu me lembro quando todo mundo falava sobre o anticristo era um judeu, e eu disse não, ele é o 12º imã, chamado de Mahdi do Islã. Eu preguei isso em 1991 e falei sobre as cinzas da novilha vermelha em 1984. Agora todo mundo está falando sobre essas coisas. Agradeço a Deus, já estão falando agora, as pessoas estão falando sobre isso. Porque o Perry Stone não é nenhum lunático, aleluia. Porque agora todo mundo está pregando. Já preguei por 30, 40 anos sobre isso. Se você acompanhou meu ministério, ninguém tinha ideia sobre isso. Eu tenho cofres inteiros cheios de CDs, DVDs, para provar a você que muitas coisas que você está ouvindo agora, que está em toda a internet, eu estava pregando isso no final dos anos 70 e anos 80. No ano 2000, início dos anos 2000, quando ninguém falava sobre isso. Um punhado de pessoas na igreja estavam dando atenção a isso. Eles só prestam atenção quando começa a acontecer. É assim que é. Eles se voltam para o que você ensinou, como eles veem. The book on the vision, go read it. Ele está falando sobre os livros dele. The book on the Great American Reset that I wrote, go read it. Sobre o livro sobre o Grande Reset. Children of the Apocalypse, get this material. Os filhos do Apocalipse. Ele está falando sobre pegar os livros e ler. A recomendação do material dele. Ele está falando tudo que está por vir. Você não pode estar cego. Eu fico um pouco acelerado porque eu tive que pegar. Eu tive que pregar sobre isso, fui chamado de herege por 10 ou 20 anos atrás. Muitas pessoas hoje estão ensinando, estão pregando sobre isso. Volte os olhos para os arquivos. De qualquer maneira, vamos lá. Me perdoe por ficar um pouco acelerado aqui, um pouco agitado. Vamos voltar ao pensamento original. Meu filho acredita que essa ideia de pessoas desaparecendo está sendo configurada para que quando o retorno do Senhor aconteça, as pessoas desapareçam e seja justificado como uma invasão alienígena. E quando mais vejo isso acontecendo, ao passado, digamos, nos últimos 12 meses, é muito possível. Então, você vai ouvir muito mais sobre isso no futuro. O governo vai começar a liberar essas informações. Possivelmente, alguns videoclipes vai causar duas coisas. Vai fazer com que algumas pessoas percam a fé em Deus. E eles vão até, nos últimos dias, haverá um grande apostasia crescente. Uma revolta da verdade, haverá pessoas abandonando a fé. As pessoas vão coçar os ouvidos, procurando mestres para si. Eu cortei o vídeo aí porque ele vai dar continuidade, tá? O vídeo dele tem 20 minutos. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que uma pessoa, e vou mostrar para vocês aqui agora, eu preciso só encontrar o arquivo certo, ó. Está aqui. Esse site aí do Carisma está dizendo, ó, alegações virais da reunião secreta do governo com pastores reacendem debate acirrado sobre a divulgação de informações sobre OVNIs. Então, veio embaixo, aqui embaixo, Alan Didio, que eu estou colocando o print aí para vocês, ó. E diz aqui, ou seja, eu estive nessa reunião e isto é absolutamente verdade, ou é a verdade absoluta, né? Absolutamente a verdade. Então o que este pastor está falando é a verdade, segundo uma pessoa que esteve na reunião. O Alan Didio está aqui nessa foto com pastores pentecostais, né? Só para responder aqui, dei uma pausa aqui, eu vou voltar nesse ponto para a gente ver. Então, veio embaixo, aqui embaixo. Só para responder aqui, viu, Maria? Maria está dizendo, boa noite. Não entendo. Jesus falou com os seus discípulos sobre a volta dele e não deu sinais. Deu sim, Maria. Deu sim. Só que o sinal que Jesus Cristo deu para mostrar que o fim se aproxima e junto disso o seu retorno também, encontra-se em Mateus capítulo 24. Lá Jesus fala
avanço da iniquidade entre os cristãos. Então, eu venho pregando isso há muito tempo aqui. O sinal que Jesus Cristo deixou para mostrar o seu retorno eminente chama-se apostasia. Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, Jesus estava falando com quem? Com os seus discípulos que estavam querendo saber sinais da volta dele. E Jesus deixou pistas. E essas pistas que Jesus Cristo deixou apontam para a apostasia dentro da igreja, dentro da eclésia. A apostasia generalizada é uma evidência clara que o fim se aproxima. E lá na frente, ainda no capítulo de número 24, Jesus, após falar sobre a apostasia, né, que no caso seria a iniquidade, que é um ministério que a gente falou aqui, citando 2 Tessalonicenses capítulo 2, o ministério da injustiça, o ministério da iniquidade já opera e só há um que o resiste. Veja, o ministério da iniquidade. E Jesus disse o quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus está falando para cristãos ali. O que futuramente seria a sua igreja. Então, voltando aqui para a gente resumir. Qual é o sinal claro, Pedrosa, de que tudo está concorrendo para a volta de Jesus? Qual é o sinal claro? A apostasia. Jesus falou sobre apostasia. Paulo falou sobre apostasia antes do fim. O sinal claro para o retorno de Cristo não é guerra, rumor de guerra, fome, peste, terremoto. Isso sempre aconteceu desde que mundo é mundo. O sinal claro que evidencia que o fim se aproxima e Jesus Cristo está às portas é o que, Pedrosa? A apostasia. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é isso? Lá na frente, Jesus Cristo fala sobre a aparição de falsos cristos, falsos profetas, que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Se possível for, não é, mas se possível fosse, enganaria os escolhidos, as ovelhas, os eleitos. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E você está vendo que as coisas estão acelerando. Para quê? Para que o fim aconteça. Resumindo, Jesus falou sobre a apostasia, o avanço da iniquidade entre os próprios cristãos. Paulo falou sobre esta apostasia, escrevendo a carta a Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, Paulo fala lá claramente assim, ó: o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Tá lembrado, né? 2 Tessalonicenses 2, sobre a operação do engano, a operação do erro e a operação da mentira. E o que é que Paulo fala escrevendo a Timóteo? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Então, sinal claro para a volta de Jesus é a apostasia. E a gente vem falando sobre apostasia desde sempre aqui no canal, meu Deus. Desde sempre. Desde sempre. E agora, próximo do fim, parece que a coisa, né? Irmão, a apostasia está tão generalizada, irmão. Eu fiz uma live aqui, né? Eu pedindo discernimento a Deus. Eu disse assim, meu Deus, será que a gente já está na grande apostasia? Porque
o ministério da iniquidade, do erro, do engano, da mentira está tão grande que existem pessoas que criaram para si denominações tão diabólicas que eles acreditam cegamente que estão fazendo a vontade de Deus. Eu poderia citar várias aqui. Denominações que eles criaram completamente diabólicas, irmão. Promovendo a confusão do evangelho, né? Dizendo que estão debaixo da vontade de Deus pelo que estão fazendo. Igrejas progressistas, igrejas que têm uma teologia completamente oposta àquilo que Jesus Cristo pregou, inventando coisas, acrescentando coisas às Escrituras, retirando coisas das Escrituras, e eles acreditam cegamente que estão no centro da vontade de Deus. O que é isso, Pedrosa? É a operação do erro, a operação do engano, a apostasia generalizada.